A paz dos senhores. Bem-vindos à Casa de Pão, de cara lavada, prontos para adorar, louvar e engrandecer o nome daquele que é sobre todo nome. Antes quero pedir perdão aos amados, porque não fui suficientemente assertivo na minha comunicação por causa da Santa Ceia. Correu tudo bem, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E quando for assim, façam conforme a orientação que o Senhor transmitir à Igreja no momento. Amém? Amém. Quero agradecer também àqueles que oraram pela minha viagem. Correu tudo muito bem, graças a Deus. Foi bom estar com as minhas flores, as mais recentes do jardim, que as trago sempre no meu coração e estão sempre diante do Senhor. Trago também alguma saudade e lembrança daqueles que conhecem bem a Bruna. Ela está em transformação de dia após dia, está servindo ao Senhor na igreja ali na cidade de Luxemburgo. Enviou-me há pouco um vídeo que quis partilhar comigo e gostaria que eu estivesse hoje na festinha de Natal. Posto isto, quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 145, e alguns versículos que eu quero deixar nesta saudação à Igreja do Senhor, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu santo nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. E uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Ele acorda à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Algumas traduções diz que e os livra. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Por isso, digo eu, Ele é um Deus de amor, mas um Deus justo. E o versículo 21 diz: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Que esta igreja toda, no seu todo, possa assim também proferir da sua boca louvores ao Senhor, e cante e louve o seu santo nome para todo sempre. Pai amado, diante de Ti, na Tua presença, eu clamo a cobertura do Teu sangue, Senhor, sobre este lugar, onde nós nos reunimos. E a Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3, Tu estarás no meio deles. Não estamos 2 ou 3. Estamos aqueles que Tu convocaste esta manhã para estarmos aqui juntos. Mas que todos nós possamos estar com o sentimento que há em Cristo Jesus. E assim, Senhor, aqueles que Tu separaste esta manhã, para ministrarem louvor e também a Tua palavra, que Tu os tomes e os unjas e os capacites para a honra e glória do Teu nome e para a bênção das nossas almas. Assim eu oro agradecido a Ti, Jesus, no Teu nome, oro ao Pai. Amém e amém. O louvor está com o meu mano Vivas, o nosso irmão Joaquim Vivas, para que nós possamos também assim, de coração completo, corpo, alma e espírito, eu entrego-te, Senhor. Mano Vivas. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. E se a paz do Senhor estiver em nós, estamos com Deus e nos alegramos porque viemos à casa do Senhor para ouvir a palavra,
mas também para o louvar. Então vamos dar início ao nosso período de louvor, glorificado a Deus, e que nada nos impeça de glorificarmos ao Senhor. Vamos cantar o primeiro coro, que diz: é bom que tires tempo. Infelizmente, muitas vezes estamos tão ocupados que nem tiramos tempo para louvar ao Senhor. Mas vamos louvá-lo. Louve-o pelas lutas, como diz aqui o nosso coro. Louve-o pelas lutas em que te guiou. Louve-o também pelas bênçãos que te entregou. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É tão fácil ter ocupações, e nós sabemos que sim. E esquecer o que há de melhor. O que Cristo fez por nós. A luta é tua, mas a vitória também. Glória a Deus. Então nós somos mais que vencedores, porque o nosso Deus, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Emmanuel, o Deus connosco. Então vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. É bom que teremos tempo para louvar a Deus. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Louve-o pelas lutas em que te guiou. Louve-o pelas bênçãos que te entregou. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É tão fácil ter ocupações e esquecer o que há de melhor. O que Cristo fez por ti. A luta é tua e a vitória também. Se disseres a Jesus: tu és o maior, és o meu Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Tires tempo para louvar ao Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Louve-o pelas lutas em que te guiou. Louve-o pelas bênçãos que te entregou. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. É disseres a Jesus: tu és o maior, és o meu Senhor. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Então é bom que nós teremos tempo, mais tempo para louvar ao Senhor. O Senhor deu-nos 24 horas por dia, 8 para trabalhar, 8 para fazer a nossa vida normal e também 8 horas para nós o dedicarmos, para nós o louvarmos. Então que possamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para o glorificar, para o abençoar. Vamos orar. Ó Pai amado, nesta manhã queremos adorar o Teu nome. Queremos glorificar-te, ó Deus, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado pela saúde de cada um de nós. Obrigado por mais este dia, Senhor, por mais uma noite que Tu nos deste. E aqui estamos reunidos com este propósito de agradecer-te. Queremos louvar-te, queremos agradecer-te, ó Deus, pela vida de cada um de nós. Tu estás connosco, pela Tua misericórdia para com cada um de nós. Nesta hora recebe o louvor e a nossa gratidão. Pois nós tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço, Ele deu a sua vida por cada um de nós naquela cruz, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão.
Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Aleluia. Vamos andar unidos, porque Jesus, Ele é união. Glória ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, aleluia, e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. O
Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não duvide disso. Aleluia. Vamos cantar Hosana, aleluia. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Cantarei, cantarei Hosana, cantarei ao Salvador. E com toda a alegria no céu ouvirei as vozes de milhões de anjos cantando, com todos os fiéis falarei. Viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei Jesus, aleluia. Até ao dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, que nós possamos cantar Viva o Rei Jesus. A palavra está com a nossa querida irmã Zélia. Eu vou pedir
um amado irmão, uma amada irmã que ora ao Senhor para agradecer este período de louvor e também para que Deus possa abençoar a sua serva. Aleluia. Vamos orar, ó Deus. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Aleluia, eis-nos Deus aqui Pai. já depois deste período de louvor, Aleluia, Senhor. Senhor. Arranca do nosso coração, Senhor, uma perfeita adoração, Senhor. Mesmo quando as nossas vozes falham, Senhor, não falha o nosso amor fiel. Abençoa agora, Senhor, a tua serva Zélia, Senhor, Aleluia, Senhor. nossa irmã em Cristo Jesus, para que seja um canal de bênção, Senhor. E tudo quanto da sua boca saia, Senhor, sejam palavras vindas do teu trono, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou passar a palavra à nossa querida irmã Zélia. Não estranhem de ver aqui estes fios, que já estamos a preparar as coisas para 2 a 8 termos a nossa festinha de Natal. Então nós já temos o cenário adiantado e que Deus possa trazer-nos a todos à festa de Natal. Nós vamos glorificar a Deus nesse dia. Aleluia. Penso eu, não sei. Bom, eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor e quero dizer que, mais uma vez, para mim é um motivo de alegria, um grande privilégio estar aqui, na casa do Senhor, para falar da sua maravilhosa palavra. Eu sei que quando nós somos convocados pelo Senhor para fazer uma reflexão na sua palavra, Ele mesmo nos dá pistas, Ele mesmo nos dá sinais daquilo que Ele quer que nós falemos. Então, eu sei que cada um, quando vem aqui, sempre pede isso ao Senhor: Senhor, mas o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? Não é? E às vezes, no momento quando nós recebemos o convite ou a convocação, até nos causa um pouco: ai meu Deus, mas eu não sei o que eu vou falar, não tenho nada para falar. Mas o Senhor é fiel e Ele vai nos dando as pistas, elas estão ao nosso lado. Basta nós percebermos, estarmos atentos, e nós vamos saber aquilo que o Senhor quer que nós falemos. E para demonstrar isso, irmãos, eu queria compartilhar uma situação em que eu considero que foi uma pista e um sinal do Senhor para que eu pudesse escolher então o tema, né, dessa reflexão. Então, assim, na escola onde eu trabalho, em Vila Nova de Gaia, quando nós temos ali o acolhimento das crianças na manta, nós temos aquela conversa informal, né, que é aquele momento de acolhimento. E uma determinada pessoa, não fui eu quem fez isso, perguntou então, nesse momento de acolhimento para as crianças: o que é o Natal para você? E, irmãos, uma de 23 falou, apenas uma criança, dentre as 23, disse assim: o Natal para mim é o nascimento do menino Jesus. Apenas uma criança. As demais crianças deram as seguintes respostas: é o Pai Natal, é a rena, é o trenó, são as prendas, são as idas ao shopping, são a ceia, que acho que vocês chamam consoada. Eles deram todas essas respostas. Então, assim, essa pessoa veio e compartilhou comigo. E eu fiquei a pensar: então, olha, as crianças vão crescer sem saber qual é o verdadeiro motivo do Natal, não é? Então, é uma coisa assim para nós pensarmos e orarmos, não é? Estarmos atentos. Então, baseado nesse relato dessa pessoa, eu decidi então falar sobre um tema que está em 2 Lucas, no 2º capítulo de Lucas, do capítulo 2, do 1 ao 14. Lucas, capítulo 2, do 1 ao 14. Talvez possamos ler todos na versão que o nosso irmão, se o nosso irmão puder pôr ali, porque eu tenho na versão aqui, na tradução na linguagem de hoje. Então, talvez possamos ler todos nessa tradução. Então, vamos ler juntos, irmãos? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré,
a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma marca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou do esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que aos habitantes... Só até aí, irmão. Só até aí. Obrigada. Pode sentar. Obrigada, irmãos. Então, irmãos, o Nelson poderia projetar aqui só novamente o 2 e o 7? 2 e o versículo 7, por favor. Então, na segunda parte desse versículo, na parte B, diz: porque não havia lugar para eles na estalagem. Tem algumas versões que diz estrebaria, manjedoura, tá? Ou pensão, não sei. Então, eu coloquei o título, pensando na situação da escola, e indo até a palavra do Senhor, ler esse texto de Lucas 2, e especificamente nesse versículo, foi a partir daí que eu comecei, então, a alinhavar na minha mente, no meu coração, aquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. E o tema e o título dessa pequena reflexão eu dei: não havia lugar para eles na manjedoura. Não havia lugar para eles, irmãos. Segundo a parte B desse versículo. Bem, vamos adiante. Para contextualizar um pouquinho, ilustrar um pouquinho essa história que nós acabamos de ver, vamos entender um pouquinho do contexto que estava acontecendo ali primeiro. Em 1 Lucas 2, ele relata o nascimento de Jesus e depois vários eventos importantes que foram acontecendo depois disso. O capítulo começa com o decreto do César Augusto, né, convocando todo mundo que deveria se registrar. E Maria e José, então, saíram de onde estavam e caminharam até a pequena cidade de Belém para fazer isso, para se registrar por conta desse censo. Só que, durante esse tempo, enquanto eles chegavam à pequena cidade, Maria, que estava grávida, então, iniciou ali o seu processo de parto, né? E, eles tiveram que, né, que tiveram que bater nessas estalagens, nessas hospedarias, num lugar, né, a fim de se hospedarem, especialmente porque a Maria é grávida e já estava na hora do parto, né? Bem, então o contexto é esse. Para ilustrar um pouquinho essa história, né, eu gostaria de contar uma outra história que aí é verídica, né? Claro que com outra ênfase mais voltada para a eternidade, claro, e fortemente mais real, mais espiritual, mas eu acho que essa história também vai ilustrar um pouquinho daquilo que eu gostaria de falar. E eu vou ler ela na íntegra, porque eu não quero perder nenhum detalhe, nem que vocês percam. Ouvi a história de um jovem muito rico, filho de um juiz federal e de uma médica, que vivia na praia de São Conrado, é uma parte nobre lá do Rio de Janeiro. Eu não conheço porque eu não sou do lado, sou de São Paulo, mas essa imagem da praia de São Conrado e do outro extremo da autoestrada é uma imagem que é bastante utilizada como banco de fotografia para livros, por exemplo, de história, de filosofia, de geografias. Então, é uma imagem que mesmo você não tendo passado lá, eu acho que todas as pessoas
de uma certa forma, crianças e adultos já tiveram contato e já viram essa imagem na sua vida por conta dessa desigualdade, dessa discrepância social. Então, ele era filho de um juiz federal e de uma médica e vivia na praia de São Conrado, zona nobre do Rio de Janeiro, onde vive alguma das pessoas mais ricas, não só daquele estado, mas também de toda a nação. São Conrado é cortado por uma autoestrada que liga um outro bairro também, que chama Lagoa, até a Barra da Tijuca. E se olharmos por outro lado, né, dessa autoestrada, avistamos a favela, que vocês também já devem ter ouvido falar, que chama-se Favela da Rocinha. Então, nessa favela vivem mais de 300 pessoas apinhadas, né, como dizem os brasileiros, amontoadas, mais de 300 pessoas, né, na encosta dessa favela, né, na encosta dessa favela. De acordo com os últimos dados, então vive lá mais de 300 pessoas na encosta da favela. Então, imagina os irmãos, a cena que é, né, de um lado o luxo, o poder e a riqueza, e do outro lado uma favela, né, uma encosta com mais de 300 pessoas a viver lá. Bem, esse jovem converteu-se, aceitou Jesus, conheceu as boas novas do Evangelho, teve um encontro com Jesus. E da janela do seu quarto, de um desses prédios luxuosos, né, de luxo, ele ficava olhando para o morro, para a favela. Ele via a vida na favela. E ele pensou em compartilhar a sua nova vida com as pessoas daquela favela. Mas pensou consigo próprio. Se fosse até a favela, para falar para as pessoas, né, a respeito da sua nova vida, levar a mensagem e voltasse para o outro lado, para aquele condomínio de luxo, né, talvez a mensagem que ele ia levar, a mensagem do Evangelho, não causasse tanto impacto na vida daquelas pessoas. Porque ele ia lá na favela, ia falar, ia voltar, e continuar na vida, né, na zona de conforto dele. Pronto. Então, ele pensou que não ia causar, então, o impacto que ele gostaria que tivesse com aquelas pessoas. Então, ele tomou uma decisão, e foi bem radical, irmãos. Ele tomou uma decisão, alugou um quarto na favela e foi viver para lá. Viver como um deles. Ele foi para a favela viver como um deles, como um favelado. E levar a mensagem de Jesus e impactar a vida daquele povo. Olhando para São Conrado, então, se você pode até ver em vídeo, eu nunca vi pessoalmente, mas olhando para São Conrado, você pode dizer, ali é o paraíso. Olhando para a favela da Rocinha, você pode dizer, é um verdadeiro inferno. Porque aquilo é horrível, irmãos, é horrível mesmo. Então, olha só, esse rapaz, ele resolveu tomar essa decisão que nós podemos chamar de radical. Não é? Mas para falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Ou seja, grave bem isso nas vossas mentes, irmão. Ele queria tornar-se um deles, como eles. Tá? Então, o motivo pelo qual ele tomou essa decisão radical foi porque ele queria tornar-se como um favelado. Né? Queria sentir na pele, queria ser como eles, estar junto a eles. Bem, para ele se comunicar com aquelas pessoas eficazmente, ele teria que sair do seu lugar de conforto e viver com aquelas pessoas, tornar-se igual a eles. Então ele deixou voluntariamente sua vida confortável e foi morar ali para pregar o Evangelho e apresentar Jesus para aquelas pessoas. Esse relato, então, irmãos, por que eu contei ele? Porque ele nos faz pensar nessa história que nós acabamos de ler, né? No capítulo 2 de Lucas. Deus também, Jesus, também deixou a sua glória. Claro que eu não estou aqui querendo dizer que o céu é igual ao São Conrado. Claro que não, mas é só mesmo para ilustrar. Deus também deixou a sua glória, a sua majestosa glória, não é? O Senhor Jesus deixou, Deus enviou seu Filho, estava com ele na sua majestosa glória, e ele veio nascer aqui para se tornar um como nós, assim como aquele rapaz quis tornar-se um favelado. Esse Jesus,
né? Nosso Salvador nasceu em Belém, que era uma cidade desprezada, né, pelo povo de Israel na época, e quis tornar-se um como nós, não é? Então, ele nos faz pensar como Deus deixou a sua glória para estar com a humanidade que vivia nas trevas, a fim de pagar pelos nossos pecados. Jesus deixou a sua glória e veio morar entre nós, se fez carne e habitou entre os homens. O Filho de Deus se fez homem e tornou-se igual, né? Igual a nós, igual àquele que ele veio se substituir. Ele veio para nos substituir naquela cruz, né? Então, ele colocou-se entre nós através da sua encarnação, né? Nascia o Salvador naquela noite em Belém. E assim acontecia o quê? O primeiro Natal, né? Primeiro Natal. Foi aí que aconteceu o primeiro Natal. Então, irmãos, a primeira vez que eu li esse versículo, a parte B do versículo, foi como se o versículo saltasse da Bíblia para os meus olhos e mexeu fortemente com o meu coração. Porque eu fiquei pensando, não havia lugar para eles na estalagem. Meu Deus, como é que... Não é? Se eles soubessem quem era aquele bebezinho, né? Se eles soubessem quem é que estava batendo na porta, imagino eu, né? Porque com certeza o José bateu em várias portas de várias estalagens, mas se aquele povo de Belém, os donos daquelas hospedarias, soubessem quem estaria querendo se hospedar ali, será que eles iam ter a mesma atitude? Eles não sabiam que era o Deus, o próprio Deus, né? O Filho de Deus, o nosso Salvador, que estava batendo as suas portas para se instalar ali. Mas não houve lugar para eles, em nenhuma hospedaria. Foram rejeitados. Bom, então não havia lugares, irmãos, para eles na estalagem, na hospedaria. Mesmo que Jesus tivesse decidido vir com todo o poder e glória, com todo o luxo, ainda assim, irmãos, ele ainda estaria demonstrando uma atitude de humildade. Por quê? Porque, como eu falei ainda há pouco, ele veio da sua majestosa glória. E ele deixou a sua majestosa glória para nascer aqui nesse mundo onde havia um povo mergulhado nas trevas do pecado. Mesmo que ele viesse com toda a pompa, com toda a honra, como um rei em cavalos, não sei o que existia os meios de transporte na época, com certeza ele estaria ainda assim sendo tremendamente humilde. Ele demonstraria toda a humildade, porque ele é Deus, deixou sua majestade e glória, mas ele decidiu nascer num estábulo, num lugar onde guardava os animais. Ele deixou-se ser como nós. Ele quis igualar-se a nós. Que grande demonstração de amor. Decidir viver como homem e morrer por pecadores, né? Então, semelhante àquele rapaz, filho daquele juiz federal e daquela médica, que voluntariamente alugou um quarto na favela e foi viver como um favelado, Jesus, ele deixou a sua glória e quis viver e estar entre nós. Ele quis ser como um de nós, como nós, não é? Então, isso demonstra o amor que Deus tem por nós. Tanto nos amou que enviou o seu Filho, o nosso Salvador, não é? E graças a Deus por isso. Irmãos, então, assim, o que nós podemos tirar desse, assim, como aplicação para a nossa vida, lições simples, mas que nós podemos tirar desses versículos do capítulo 2 de Lucas? Então, a primeira lição que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida é que o Natal foi, pelo menos aquele Natal, foi um tempo de luta e perseverança. Olha lá, irmãos, se aquele primeiro Natal foi tempo de luta e perseverança, então eu queria dizer para os irmãos hoje, portanto, não se deixe abater o teu coração diante das adversidades. Não deixe, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu diante de condições humilhantes. Onde que ele foi nascer? Onde comia numa manjedoura. Onde se guardava, imagino eu, à noite. Chegava talvez os animais durante o dia das pastagens
e eram recolhidos e guardados na manjedoura. E foi ali que Jesus chegou, ali que foi o lugar onde ele nasceu, não é? Então Jesus nasceu nessas condições humilhantes, mesmo ele sendo Deus, O bercinho dele, o bercinho de Jesus, onde ele foi, onde a Bíblia diz que a Maria envolveu em panos e deitou ali naquela manjedoura. O lugar que nós até podemos ver nos presépios, né, e tudo, o lugar que ele foi depositado pela sua mãe, era o lugar que, se a gente pesquisar lá, diz comedouro, né? Então era um recipiente onde se colocava o alimento para os animais. Aquilo ali que serviu de berço para Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que deixou a sua majestosa glória para habitar entre nós. Então, irmãos, esse primeiro Natal, ele não foi exatamente, ele foi um Natal de luta e de perseverança, porque Jesus nasceu em meio a adversidades, não é? Mas, irmãos, por isso que eu digo para cada um de nós aqui, nós não devemos deixar abater nosso coração. Sabe por quê? Porque lá em Isaías 53:11, se alguém quiser conferir, Isaías capítulo 53, versículo 11, diz assim, esse Jesus que nasceu em meio a essa adversidade, em meio a essa humilhação, ele triunfou. Porque nesse capítulo diz, ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então nós sabemos que ele nasceu em condições adversas de humilhação e também nós sabemos que ele morreu uma morte de cruz extremamente humilhante, não é? Era morte vergonhosa, morte que envergonhava morrer na cruz. Mas Jesus, ele não ficou derrotado, ele não é derrotado. Jesus, ele é vitorioso. Jesus, ele triunfou, ele é bem-sucedido em toda a sua obra. Então, ele triunfou sobre Satanás, na cruz ele triunfou. E o último inimigo que ele venceu foi a morte. Ele triunfou absolutamente. O Natal de Jesus enche os nossos corações de esperança. Lembre-se, irmãos, Jesus nasceu em circunstâncias adversas, mas ele triunfou absolutamente. Ele é vitorioso. Então, essa é a primeira lição que nós podemos tirar disso. A segunda lição é, não julgue pelas aparências. Olha, os judeus, eles pensavam que ia chegar um rei, né, que ia um rei político, ia governar a política, e eles não imaginavam que ia ser como foi Jesus, né, um Messias sofredor. Eles não imaginavam que era esse menino. Então, os judeus, eles estavam esperando um Jesus bem diferente. O Messias nasceu pobre, de uma família simples e numa cidadezinha desprezada por Israel. Então, não era esse o perfil do Messias que os judeus esperavam, né? E como têm sido as nossas atitudes diante de pessoas e condições que não são tão socialmente atraentes, né? Às vezes você pode ver uma pessoa ou condições que não são socialmente tão atraentes. E qual tem sido a sua atitude, a nossa atitude? Uma vez um pastor disse que ele foi para um hotel com a sua esposa, uma conferência em outra cidade, e depois, quando eles foram embora, eles compraram um ramalhete de flores, um buquê de flores, um ramo de flores, comprou um ramo de flores e deu à empregada de quarto, de limpeza do quarto. E quando ele e sua esposa entregou para a empregada, ela se pôs a chorar. E eles, mas por que será? Sabe por quê, irmãos? Porque ela disse para eles, nunca na minha vida eu recebi uma flor de ninguém. E não esperava receber daqueles hóspedes, né, que estavam ali, talvez a pagar uma diária, talvez até um pouco cara, não é? Uma hospedagem cara. Mas eles tiveram essa humildade de lembrar de entregar flores para a empregada de quarto, aquela que os serviu, né, que cuidou das suas camas, não é? Ou você passar na rua e cumprimentar as pessoas, talvez aquele senhor que... Quando eu fazia uma formação em Ovar, em frente ao mercado, sempre tinha uma pessoa a varrer as ruas. Lá no Brasil nós o chamamos de gari, aqui eu não sei, era um varredor de rua,
né? Pronto. E sempre eu, quando passava por ele, eu cumprimentava, falava bom dia. Eu sempre dizia para ele isso. Então, irmãos, nós temos lá uma senhora que ela é design, ela é uma estilista de moda. E ela diz assim, ela é muito famosa lá no Brasil, e ela diz, olha, o chique não é você andar com roupa de grife. Sabe o que é chique? É você chegar no seu condomínio e cumprimentar o zelador, o porteiro. É você tratar bem a sua empregada. Então, isso é que é ser chique, irmão. Se alguém quer ser chique, proceda dessa maneira. E não é só por ser chique. É porque é uma coisa, irmãos, que nós... É como eu disse, muitas vezes, socialmente, não é tão atraente. Não é? Mas nós nunca devemos julgar pessoas pelas roupas, né, que tem, que usa, que veste, nem pelo carro que tem, nem pela casa, nem por isso. Mas nós devemos demonstrar esse amor do Salvador, porque ele foi o exemplo maior para nós, deixando a sua majestosa glória, indo nascer numa manjedoura, tendo como um bercinho o utensílio que servia para dar comida aos animais. Ele demonstrou amor por nós. E nós também, de igual modo, devemos demonstrar amor, simpatia e educação com essas pessoas. Isso é muito importante. É isso que Jesus quer de cada um de nós. E a última lição, ela vem dos anjos. É sobre alegria, irmãos. Olha, lá no capítulo... irmão, dá para você pôr o versículo 11, por favor? Lucas 2:11. O versículo 11. Isso. Olha, então, a mensagem dos anjos, né? A última lição para nós nesse capítulo vem dos anjos. Ele falou que ele estava trazendo uma notícia de grande alegria, de muita alegria. Qual é a notícia que ele trouxe? É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Era essa notícia, irmãos. Hoje nasceu, né, naquele momento, nasceu o Salvador. Era essa notícia de alegria que eles estavam trazendo. E depois, lá no 14, depois que ele trouxe essa notícia de grande alegria, eles começaram então a cantar, a entoar um cântico que está lá no versículo 14, que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer. Os anjos ensinam a lição de que devemos glorificar o Messias prometido. Pensando naquele primeiro Natal em Belém, então se nós nos pusermos a pensar naquele primeiro Natal em Belém, uma noite escura, longe de um jantar talvez glamuroso, de uma ceia, na solidão da estrebaria, né, daquela manjedoura, lá talvez não conseguimos imaginar um Natal feliz diante daquelas circunstâncias, daquelas adversidades. Na nossa mente, nós, se fecharmos os olhos e nos pusermos a pensar naquele Natal, naquele primeiro Natal, a circunstância que envolvia aquele Natal, nós não conseguimos imaginá-lo como um Natal feliz, não é? Mas hoje, passados, né, mais de 2000 anos, finalmente podemos ter paz com Deus e uma viva esperança na vida eterna. Existe uma alegria verdadeira. Hoje nós podemos dizer que existe uma alegria verdadeira. Essa alegria que o anjo diz, né? Eu trago uma notícia de grande alegria. E é essa notícia, irmãos, que nós devemos anunciar em todos os natais, em todos os dias da nossa vida, né? Essa notícia que traz alegria. Alegria porque nasceu o Salvador, que nós podemos ter esperança da vida eterna. Existe uma alegria verdadeira. O nosso Natal é Jesus, né? O nosso Salvador. Mas, irmãos, vamos voltar lá no versículo 7. E eu vou fazer uma pergunta, mas ninguém precisa de responder. Isso é uma pergunta para você guardar na sua mente, no seu coração, e responder. Cada um de nós responde para si mesmo, não é? Então, as perguntas são: há lugar no seu coração, na sua vida, na sua agenda para Jesus? Naquele tempo, o José bateu em várias hospedarias. Não havia lugar, ninguém abriu, porque não havia lugar.
Mas será que hoje, nesse Natal de 2025, há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para Jesus na sua agenda? Como é que estamos nesse 2025? A correr para lá e para cá. Eu falo por mim. A correr para lá e para cá. Né? Como aquelas duas irmãs, a Marta e a Maria, né? Uma ficava aos pés de Jesus, aprendendo dele, e a outra corria para lá e para cá, fazendo as tarefas domésticas. Como é que está a nossa agenda? Há lugar para Jesus, irmãos, na nossa agenda? Então, abra a porta e deixe ele entrar em sua vida. É esse, na minha vida e na sua vida. O Salvador nasceu. Feliz, irmãos, mas feliz mesmo Natal com Jesus. Então, pensando naquelas crianças da escola, né, eles precisam saber isso, que a verdadeira alegria do Natal e o verdadeiro sentido do Natal, e o Natal, ele é Jesus. Se Jesus não tivesse vindo da sua majestosa glória para nascer e para ser como nós, não haveria Natal. Então, não faz sentido. Às vezes eu comento com o Sérgio em casa, porque a publicidade da televisão, elas só falam do Pai Natal. Só falam do Pai Natal, não falam nada. Então, como que as crianças também há de saber alguma coisa, né, irmãos? Você vai ao shopping, você vai às lojas, é só sobre o Pai Natal. Tudo é só sobre o Pai Natal. Então, infelizmente, é assim que nós estamos caminhando, que nós chegamos em 2025, sem saber que a verdadeira alegria do Natal é Jesus que nasceu. Então, essa mensagem dos anjos, ela precisa ainda ser anunciada hoje, né? Nesse Natal de 2025. Né? Então, nós tínhamos um vídeo, mas não deu. É isso, pastor? Não deu para pôr aquilo, né? Não dá? Não é possível? Ah, é? Então, acho que o irmão Nelson, se puder passar. Essa música, irmãos, a letra dela é bem poética e ela faz perguntas, como se ela estivesse fazendo perguntas à Mãe de Salvador. Então, presta bem atenção na letra, porque apesar do título levar o nome da mãe, ela está falando exclusivamente do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? Tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, que ao beijar o teu bebezinho beijavas o próprio Deus. Maria, tu cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Anjos adarão, surdos cantarão, os louvores do Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê
Louvado seja Deus que nos enviou o seu único Filho, nosso Salvador, Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de fazer referência aos nossos vídeos que ficam publicados no canal do YouTube. Mas eu gostaria de dizer-vos que é bom de vez em quando rever. Ou, dito de outra forma, reouvir. Esta palavra penso que não existe no dicionário, mas ouvir outra vez. E só para completar o que a nossa irmã Zélia hoje nos trouxe, que quando o Senhor Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo, ou pelos anjos, 3 nomes: Salvador, Cristo e Senhor. No mundo romano, Salvador significava o Imperador. No mundo do Antigo Testamento, Cristo era o ungido, o Messias prometido. Senhor é sempre aquele que aparece como o nosso Deus, o soberano, o Todo-Poderoso. E a pergunta ou as 3 perguntas que a Zélia deixou ficar, merecem uma reflexão muito profunda e uma resposta muito acertada. Se temos lugar na nossa vida, primeiro foi o nosso coração, não é? Depois na nossa vida e na nossa agenda. E esta 3ª pergunta tocou muito na minha vida, que é a mesma coisa que eu dou a primazia a Jesus em tudo da minha vida. Se depois os detalhes do dia-a-dia, das decisões que são tomadas a nível da família, a nível da igreja, a nível da sociedade, a nível do Estado, isso é mais importante para mim? O que é mais importante para mim? É ter sempre Jesus em primeiro lugar. Depois, meus queridos e amados irmãos, o resto, quando o Senhor Jesus Cristo vier, fica cá tudo. Fica cá tudo. E nós vamos gozar por toda a eternidade na presença deste Jesus que foi anunciado como Salvador, como Cristo e como Senhor. Que pelo menos este Natal, que eu não sei se será o último Natal que nós vamos passar como Natal, que o mundo comemora, que seja efetivamente marcado para sempre na nossa vida. Como Jesus sendo o primeiro em tudo na nossa vida. Senhor meu Deus e Pai, quero-te agradecer por esta palavra abençoada que trouxeste esta manhã ao coração da tua igreja. Que cada um de nós possa fazer de facto como a tua serva assim referiu a esta mensagem, uma reflexão. E quando nós ouvimos esta palavra, reflexão é para refletirmos, olharmos para a palavra, mergulharmos na palavra, envolvermos na palavra e saber, compreender se tu tens lugares, o lugar de primazia da nossa vida, da nossa casa, nas nossas decisões, das nossas orientações, em tudo. Porque foi assim, Jesus, que tu passaste essa mensagem quando estavas com os teus discípulos. Todos ao teu redor se preocupavam com os rudimentos e com os detalhes, mas tu tinhas sempre uma mensagem muito bem clara e definida. Mostrar aos homens o caminho da vida eterna. Vieste como servo, e o servo vem para servir. O servo não vem para ser servido, o servo veio para servir. E tu deste esse exemplo como servo. Meu Deus amado, quero entregar as vidas que esta semana completaram mais uma primavera de vida, colocá-las diante de ti, Senhor,
pedindo, Senhor, que Tu lhes dês, na verdade, aquela bênção que estão nas regiões celestiais, todas aquelas bênçãos, Senhor, que são para nós. A bênção da vida eterna é a maior bênção que podes oferecer a estas vidas. Eu coloco, Senhor, diante de Ti a Otília, que também, juntamente com a sua irmã, esteve parabéns, a Otília, a Maria e a Natália. Que Tu, Senhor, possas, na verdade, abençoar as suas vidas. E também a Gabriela, Senhor, que naturalmente já ouviu a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas, na verdade, revelar-te aos seus corações e abraçar estas vidas. Toma-as para Ti. Em nome de Jesus. Eu oro agradecido ao Pai. Amém. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, a terminar, deixem-me dizer-vos com toda a humildade do meu coração diante de todos vós e diante do Senhor. Há muitos anos que estávamos para tomar uma decisão para comprarmos cadeiras decentes para o salão, o nosso salão, a casa do Senhor. Há muitos anos surgiu a oportunidade. Tivemos muitas oportunidades. Muitas vezes recuamos, decidimos, mas surgiu uma oportunidade de preço que ou era ou não era. E aproveitamos essa oportunidade de preço, ainda conseguimos comprar ainda mais barato que a própria Igreja de Ovar, porque além de estarem numa promoção muito baixa, de aproveitar, apareceu aquilo que o mundo chama do Black Friday, ainda mais desconto que nós tivemos nas cadeiras, e foi assim que nós compramos as cadeiras. Estão pagas pela graça do Senhor, e quando há pouco disse, se o Senhor Jesus Cristo vier hoje, as cadeiras vão ficar aqui. Ou estas, ou outras, vão ficar aqui. E nós vamos estar com o Senhor para sempre. Essa é a minha gratidão ao Senhor, e que o Senhor possa nos continuar a abençoar e termos sempre presente que Jesus deve ser o primeiro em tudo na nossa vida. O resto, meus amados, é uns com os outros, amparando-nos uns aos outros. Se houver um ombro para eu encostar, eu dou graças ao Senhor por ter um ombro em que eu me possa encostar, e posso também oferecer o meu ombro, ou o esquerdo ou o direito, a quem precisar. 2 ou 8 dias, pela graça do Senhor, vamos estar aqui às 15 horas para a nossa festinha que vamos fazer, que são estas as festas, como dizia muito bem a nossa irmã Alice, as festas do povo de Deus. Às 15 horas, 2 ou 8 dias, todos presentes, para assim celebrarmos, olha, dito desta forma, o nosso Natal.